Na análise da história das Assembleias de Deus, é importante nós começarmos a compreensão do desenvolvimento e do estabelecimento desta denominação na história das religiões ou na história das denominações, falando um pouquinho sobre os seus pioneiros. Quem foram os primeiros, quem foram os pioneiros que deram início a esta que foi e é a maior denominação pentecostal no Brasil. Por isso, nós colocamos como objetivo desta aula o que você pode acompanhar comigo nesta projeção. É objetivo da nossa aula conhecer os dois personagens que deram início às Assembleias de Deus, ou seja, os suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg. Esses dois jovens suecos que deram origem ao movimento pentecostal ou que fizeram parte da origem do movimento pentecostal no Brasil, tiveram uma origem que nós vamos discutir no decorrer destas aulas, bastante humilde, que enfrentaram dificuldades financeiras e sociais do seu país de origem e foram aos Estados Unidos e, consequentemente, foram impactados pelo movimento de reavivamento espiritual que estava, naquele momento, tomando conta do cenário religioso norte-americano. Por isso, o objetivo primeiro ou o objetivo principal da nossa discussão neste momento é conhecer um pouquinho da trajetória, da origem, do desenvolvimento e do estabelecimento desses dois jovens suecos nos Estados Unidos da América. Para a gente cumprir este objetivo, nós dividimos esta aula em 5 partes que acreditamos ser bastante importantes para a compreensão, ou pelo menos para nós termos o entendimento inicial da importância desses dois jovens. Você acompanha comigo na próxima tela a nossa divisão e a nossa proposta para entendermos este assunto. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a pessoa de Gunnar Wingren, seu nascimento, a sua história e depois, sim, vamos enfatizar num segundo momento o início do seu ministério, como ele foi desenvolvido, onde ele se desenvolveu e algumas ênfases que Gunnar Wingren deu ao seu ministério. Num terceiro momento da nossa aula, nós vamos falar sobre Daniel Berg. Da mesma forma que vamos falar com Gunnar Wingren, vamos contar um pouquinho da sua história, entender um pouquinho da sua história, olhar para algumas bibliografias ou alguns referenciais que nos permitam conhecer de forma bastante detalhada a sua aula. Em quarto lugar, nós propomos uma olhada para Gunnar Wingren e Daniel Berg, esses sim juntos, já nos Estados Unidos da América. E em último lugar, nós vamos falar sobre Daniel Berg e Gunnar Wingren e sua chegada no Brasil. Dividindo este assunto nestas 5 partes, nós acreditamos que vamos conseguir juntos conhecer ou estabelecer alguns marcos principais na vida de Gunnar Wingren e também de Daniel Berg. Na figura desses dois personagens, nós vamos dar uma abertura, então, a esta discussão do estabelecimento, da fundação e da consolidação das Assembleias de Deus no Brasil. Por isso, é importante nós termos em mente que o nosso objetivo inicial neste momento é falarmos tão somente de Gunnar Wingren e Daniel Berg. Nós vamos conhecer as principais influências que eles tiveram de pastores, de teólogos, de irmãos, de irmãs, de homens e mulheres, de pessoas que já faziam parte efetivamente do movimento pentecostal, como falei no início desta discussão, uma vez que os Estados Unidos já vivia esta realidade de um reavivamento espiritual. Embora este assunto seja bastante oportuno, nós conhecermos um pouquinho das influências, dos nomes, nós não vamos nos demorar nesses nomes. O nosso objetivo, então, como estamos falando nessa discussão, é focar essencialmente na figura de Gunnar Wingren e Daniel Berg, do seu nascimento ao seu desenvolvimento nos Estados Unidos e o seu estabelecimento no Brasil. Gunnar Wingren, ao lado de Daniel Berg, são os pioneiros ou os personagens principais na história das Assembleias de Deus no Brasil. Um dos principais referenciais teóricos que eu gostaria de compartilhar com você está editado ou publicado por uma editora ligada à denominação Assembleia de Deus no Brasil, que é a CPAD.
A CPAD é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Com base neste referencial, que é o livro Diário de um Pioneiro, você vai ter um material bastante sólido, com um conteúdo bastante rico, que traz detalhes que não teríamos tempo para discutir neste vídeo ou neste contato, mas que ficam como sugestão para que você possa conhecer de uma maneira mais profunda, de forma detalhada, como acabei de falar, sobre datas, sobre marcos, sobre situações que são extremamente importantes na compreensão plena da história de Gunnar Wingren. Em nosso slide, nós trouxemos algumas informações que nós julgamos importante discutir com você. Gunnar Wingren nasceu na cidade de Östra Husby, em Östergötland, na Suécia, no dia 8 de agosto de 1879. Gunnar Wingren tem uma origem bastante simples, uma origem normal, vamos dizer assim, na Suécia, um país nórdico que enfrentava naturalmente algumas dificuldades, e quando você estuda a história da Suécia neste período, em especial no ano em que Gunnar Wingren nasce e seu companheiro Daniel Berg, que nós vamos falar posteriormente, nascem, estão enfrentando uma série de dificuldades sociais e econômicas. Naturalmente, Gunnar Wingren nasce num lar de desafios sociais, de desafios econômicos e também de desafios religiosos. A origem do pioneiro das Assembleias de Deus, então, está na Suécia. No próximo slide, eu quero compartilhar também ainda com você algumas informações sobre este pioneiro, Gunnar Wingren, que nos traz a informação de que era filho de pais batistas que lhe ensinaram a trilhar um caminho de fé, em especial na escola bíblica dominical. Embora Gunnar Wingren tenha nascido num ambiente de simplicidade, já nasceu conhecedor do Evangelho, uma vez que seus pais já eram membros efetivos de uma denominação tradicional sueca, que era a Igreja Batista. Um detalhe que nós acreditamos na análise histórica de Gunnar Wingren e também no estabelecimento das Assembleias de Deus é que desde cedo ele recebeu uma influência na área de educação cristã. Desde cedo, ou seja, os seus primeiros passos de fé foram desenvolvidos no ambiente da escola bíblica dominical. Escola bíblica dominical, como você sabe, um modelo de ensino formal, de ensino sistemático da palavra de Deus. Um ambiente que permite ou que permitia desde a sua origem pessoas estudarem a Bíblia divididos em faixas etárias, o que facilitava a linguagem, a comunicação, a compreensão dos estudos bíblicos, uma vez que, divididos em faixas etárias, se permitia falar numa linguagem específica para crianças, para jovens e também para adultos. Então, Gunnar Wingren nasce neste ambiente saudável de discussão bíblica na escola bíblica dominical. Vamos para a próxima tela. Na próxima tela, você acompanha comigo que Gunnar Wingren, em 1897, já com 18 anos de idade, foi batizado nas águas na Igreja Batista em Raka, em Småland, na Suécia. Nessa época, ele assumiu a direção da Escola Bíblica Dominical, substituindo nesta oportunidade o seu pai. Observe que a influência do seu pai, que já era um oficial da Escola Bíblica Dominical, naturalmente o colocou numa posição de apaixonado pelo ensino sistemático da Palavra de Deus. Aos 18 anos, já numa idade avançada, quando você analisa o perfil das pessoas que se batizam, não só nas Assembleias de Deus ou em uma igreja do movimento pentecostal, mas também no movimento tradicional, você observa que uma idade média de filhos de membros de uma igreja assumirem esta posição ou esse desejo de se batizarem está na faixa de 13 anos, 14 anos ou 15 anos de idade. Para alguns, Gunnar Wingren demorou para tomar esta decisão. Eu prefiro analisar a história de Gunnar Wingren, acreditando que num estágio que o colocava já como maduro de fé, de maturidade cristã aos 18 anos, ele toma esta decisão de se batizar e esta sua decisão ela se comprova
vamos imaginar assim, nesta interpretação da história, nesta leitura que estamos fazendo neste momento, que Gunnar Wingren, se sentindo maduro, sente também a responsabilidade e a capacidade de substituir o seu pai na condução da escola bíblica dominical. Então, Gunnar Wingren, jovem que nasce na Suécia, desde cedo é influenciado pelos seus pais como membro da Igreja Batista a participar dos estudos sistemáticos na escola bíblica dominical, se desenvolve teologicamente ou biblicamente dentro da escola bíblica dominical, posteriormente, aí dando continuidade, substituindo seu pai na direção desta escola bíblica dominical em sua igreja. No próximo slide, nós temos outras informações que são importantes neste momento de compreensão do fundador das Assembleias de Deus. No dia 14 de julho deste mesmo ano, um artigo de uma revista que falava sobre os sofrimentos de tribos nativas no exterior o levou às lágrimas e uma decisão que mudaria o rumo da sua vida. Observe que na leitura de um artigo que estava sendo publicado, toma, sem dúvida nenhuma, uma proporção marcante na vida de Gunnar Wingren, porque a partir da leitura e da interpretação, um sentimento missionário, um sentimento de que ele deveria ir além das ministrações ou da administração da escola bíblica dominical em sua igreja local, o motivava, melhor dizendo, a buscar algo a mais, a buscar algo novo. Então esta chama missionária ou esta chamada missionária nasce na leitura de um artigo que tratava especificamente de uma situação na Índia que moveu o coração deste missionário. Olhe comigo na próxima tela para nós concluirmos algumas dessas reflexões sobre o nosso pioneiro. Subi para o meu quarto, palavras de Gunnar Wingren, e ali prometi a Deus pertencer-lhe e pôr-me à sua disposição para a honra e glória de seu nome. Orei também insistentemente para que ele me ajudasse a cumprir esta promessa. A partir desta leitura, a partir do impacto desta reflexão, Gunnar Wingren toma uma decisão no momento de oração, de intimidade com Deus e coloca a sua vida à disposição do reino para um trabalho específico no campo missionário. Do ponto de vista histórico, se nós pudermos marcar ou estabelecer alguns marcos na vida de Gunnar Wingren, é importante nós olharmos para esta data, para esta informação desse slide, para entender do ponto de vista clássico ou oficial como se iniciou o ministério de Gunnar Wingren. Em outubro de 1898, Gunnar Wingren deixou a direção da escola dominical e foi participar de uma escola bíblica em Gotabro, Nark. Estas regiões que são informadas nesta tela, nesse slide, estão praticamente no sul da Suécia. Você percebeu na última discussão que tivemos que Gunnar Wingren, depois de ler um artigo em um jornal que falava sobre a realidade espiritual, religiosa e missionária na Índia, foi impactado por esta palavra e se colocou à disposição de Deus num momento a sós com Deus, de oração e de intimidade, para ingressar no trabalho missionário. Observe que Gunnar Wingren teve uma formação muito sólida, bíblica e teológica, na escola bíblica dominical. E era natural, e falamos isso na nossa última discussão, que, uma vez apaixonado pelo estudo sistemático da palavra do Senhor e depois de ter tido esta experiência marcante com Deus, em um momento de oração, em um momento de intimidade, Gunnar Wingren busca algo a mais, uma profundidade no ensinamento da palavra do Senhor. Na história de Gunnar Wingren, que é o pioneiro das Assembleias de Deus, você percebe que ele sentia a necessidade de se capacitar biblicamente, teologicamente, antes de ir para o campo missionário. Eu creio que cabe uma informação bastante importante nesse momento da nossa discussão, porque o movimento pentecostal, quando recebe algumas críticas de qualquer outro movimento não pentecostal, traz sempre à tona ou à discussão a ideia de que o movimento pentecostal ele cresce ou ele nasce ou ele se estabelece num ambiente distante do estudo sistemático da palavra do Senhor. Aquela história toda que a gente já conhece.
Acredita-se, ou acreditam os críticos do movimento pentecostal, que os pioneiros não faziam questão de se aprofundarem no ensino teológico, dando sempre valor às experiências pessoais. E a gente observa na vida de um jovem sueco que depois de 18 anos já substitui o seu pai na escola bíblica dominical, um desejo de, antes de ir para o campo missionário, buscar uma capacitação de excelência e de qualidade na área bíblico-teológica para a sua vida. Vamos caminhar um pouquinho adiante? No próximo slide, nós observamos, olhando para a história de Gunnar Wingren, que esta escola bíblica que ele tomou decisão de participar durou aproximadamente um mês e fazia parte de uma federação evangélica que tinha o objetivo de ganhar almas para Cristo. Um detalhe interessante neste momento da história de Gunnar Wingren e que nós vamos ver posteriormente nas discussões do estabelecimento de uma cultura de educação cristã para o movimento pentecostal aqui no Brasil, tinha uma característica bastante interessante. Diferente dos seminários, dos institutos e das faculdades teológicas que nós conhecemos nos dias de hoje, as escolas bíblicas suecas eram cursos de formação intensivo, rápido, de aproximadamente 30 dias ou um pouquinho mais do que 30 dias, não mais do que isso, onde você tinha aulas em todos os períodos, manhã, tarde e noite. E eram cursos bíblicos, porém bastante objetivos, com áreas bastante específicas. Então, Gunnar Wingren, conhecedor dessa escola bíblica, se coloca à disposição para participar durante 30 dias de forma integral, manhã, tarde e noite, buscando uma capacitação bíblica para aplicar este conhecimento bíblico, para aplicar este conhecimento teológico em uma realidade específica naquele momento, que era levar a palavra de Deus dentro daquilo que ele havia estudado e conhecido sobre a condição religiosa ou a condição espiritual na Índia. Olhando ainda para o próximo slide, a gente dá continuidade à nossa caminhada, observando que depois dela, ou depois dessa escola bíblica, Gunnar Wingren foi enviado como evangelista para a cidade de Skane e o seu primeiro campo de trabalho se desenvolveu nesta cidade sueca. Eu creio que é importante nós analisarmos passo a passo o desenvolvimento ministerial de Gunnar Wingren. Não vamos nos esquecer da sua experiência no seu quarto, depois de ter sido impactado por uma mensagem que o levou a se despertar para ir ao campo missionário, que Gunnar Wingren não atropelou os passos. Gunnar Wingren não quis de imediato se lançar no campo porque ele sentia a necessidade de ter uma experiência na sua terra, na sua cidade. E isto é comprovado a partir do momento que ele busca uma qualificação, uma habilitação ao ingressar numa escola bíblica de 30 dias e, posteriormente, ao sair dessa escola bíblica, ele começa o desenvolvimento de um trabalho na sua nação, ali próximo onde havia nascido, numa região aproximadamente ao sul da Suécia. Então, o seu ministério pastoral, do ponto de vista clássico, tradicional, tem a sua origem neste momento, tem a sua origem nesta cidade, com o pastoreio, de fato, de Gunnar Wingren nesta cidade, atendendo todas as necessidades da igreja local naquele momento. Vamos um pouquinho adiante, olhando ainda para este início da história do estabelecimento do ministério de Gunnar Wingren, nós observamos que em seguida ele evangelizou nas províncias da Suécia, naquela região de Västergötland, onde adoeceu e foi curado de forma instantânea, após a oração de um grupo de irmãos. E de lá evangelizou em Rønneholm e retornou posteriormente à cidade de Skane. Após o seu serviço militar, foi atraído pela febre dos Estados Unidos e, entre 1867 e 1886, quase 450 mil suecos deixaram o país por causa da escassez de alimentos e de empregos, e a maioria imigrou para o meio oeste dos Estados Unidos da América. Concluiu os seus estudos, então, em maio de 1909 e, em junho deste mesmo ano, assumiu já o pastorado da Igreja Batista em Menominee, no estado do Michigan.
Gunnar Wingren, atraído pela febre econômica nos Estados Unidos, que retirou milhares de suecos da sua nação em busca de um sonho financeiro e de uma nova vida social, vai aos Estados Unidos em busca ou cuidando da sua vida particular, mas não abandona a sua influência religiosa e o seu desejo missionário. O segundo personagem da história das Assembleias de Deus é o jovem sueco Daniel Berg, que ao lado de Gunnar Wingren deram início ao movimento pentecostal no Brasil, juntamente com a Congregação Cristã no Brasil, que é a primeira denominação pentecostal a se estabelecer em território brasileiro, e Daniel Berg, ao lado de seu companheiro Gunnar Wingren, são as principais figuras históricas da Assembleia de Deus no Brasil. Como sugestão, como fizemos no caso de Gunnar Wingren, mais uma vez fica como sugestão para você que quer se aprofundar em datas, em detalhes, em marcos muito especiais na vida de Daniel Berg, a leitura de um livro publicado pela CPAD, que é a casa publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, que é a editora oficial desta denominação. Você vai encontrar nas memórias de Daniel Berg, nas memórias deste pioneiro, estas informações riquíssimas que, ao lado do diário de um pioneiro, formam o que a gente tem de mais rico ou de forma bem detalhada na história destes homens de Deus, na história desses pioneiros. Uma outra literatura da mesma editora, que fica já como sugestão para o seu conhecimento dessa história, é o Dicionário do Movimento Pentecostal, também publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Acompanhe comigo algumas informações que eu julgo ser bastante importantes para o entendimento da história de Daniel Berg. Daniel Hogberg, que ficou conhecido no Brasil como Daniel Berg, nasceu em 19 de abril de 1884, na pequena cidade de Vargön, na Suécia, às margens do largo de Vänern. Nós observamos que os seus pais era chamado de Gustav Werder e Hogberg e Fredrika. Hogbergs eram membros de uma igreja batista e em 1899 Daniel Berg foi batizado nas águas. Há um detalhe bastante importante aqui no que diz respeito à matriz religiosa ou à matriz denominacional de Daniel Berg. À semelhança de Gunnar Wingren, Daniel Berg nasce em um lar cristão, em um lar batista. E a semelhança do que acontece com Gunnar Wingren, também tem os seus ensinamentos, tem a sua influência religiosa vinda do movimento batista na Suécia. Isso mostra que o pensamento de Daniel Berg e Gunnar Wingren eram semelhantes. Fato esse que contribuiu para o encontro de ambos nos Estados Unidos da América posteriormente, facilitando esta amizade, integrando esses dois numa linha de pensamento, uma vez que a matriz, uma vez que a influência inicial era a mesma do movimento batista sueco. Indo um pouquinho adiante, no próximo slide, a gente observa aqui, olhando para a história de Daniel Berg, no ano de 1902, aos 17 anos de idade, pouco antes do início da primavera nórdica, ele deixou o seu país. Observe que mais de 450 mil suecos, olhando já para a história da Suécia, desse país nórdico, haviam deixado esta nação e haviam sido atraídos por aquilo que a história chama de febre norte-americana, ou seja, foram em busca de um sonho americano, uma vez que a Suécia enfrentava severas dificuldades financeiras, problemas sociais, e era natural que os jovens deixassem os seus pais, deixassem os seus familiares e partissem para os Estados Unidos da América em busca de uma nova realidade, em busca de um novo momento, em busca de uma reconstrução financeira e social. E com Daniel Berg não foi diferente. Acompanhe comigo no próximo slide a continuidade desta história e desta saída da Suécia de Daniel Berg. Ele embarcou no dia 5 de março do ano de 1902 no porto báltico de Gotemburgo, no navio Romeu, com destino aos Estados Unidos. Ainda olhando para esses slides,
nós observamos que os seus amigos suecos conseguiram já nos Estados Unidos da América um emprego para ele numa fazenda. Esta onda migratória, esta onda que levou os suecos aos Estados Unidos, ela não é muito difícil de ser compreendida, porque ela obedece os mesmos princípios que nós conhecemos na cultura de hoje. Uma nação em dificuldades financeiras, sem dúvida nenhuma, perde os seus jovens que buscam uma colocação profissional ou que buscam formas de sustento mais seguras em outra nação, e não diferente do que acontece nas culturas de nações pobres ou subdesenvolvidas. O sonho americano, naquele momento, atraía esses jovens. E, naturalmente, como já haviam suecos estabelecidos nos Estados Unidos, esses mesmos suecos que estão nos Estados Unidos abraçam, recebem Daniel Berg e, de imediato, já o posicionam em uma atividade profissional dentro de uma fazenda norte-americana. Olhando um pouquinho ainda para essa história, no próximo slide, a gente observa que ele permaneceu, Daniel Berg, nos Estados Unidos por 7 anos, onde se especializou como fundidor. Nós observamos que, uma vez estabelecido nos Estados Unidos, naturalmente o Daniel Berg foi atingido pelas saudades da sua casa, pelas saudades do lar. Por isso retornou à sua cidade natal, onde o tempo parecia parado e nada havia se modificado. Isto nos mostra que um dos seus melhores amigos havia deixado a cidade para pregar o Evangelho e lá havia sido batizado com o Espírito Santo. Quando você observa ou lê a história de forma detalhada de Daniel Berg, você vai observar que essas saudades que o levou à sua nação, que o levou à Suécia de novo, o levou a buscar uma experiência maior no sentido religioso. Então, ele havia ido para os Estados Unidos, havia já conseguido, por intermédio dos seus amigos, uma colocação profissional em uma fazenda, se especializa e se estabelece como fundidor, mas as saudades o traz. E quando você lê as particularidades dessa história, as particularidades da sua volta à Suécia, você observa que ele procura um dos seus amigos e tem a notícia que este seu amigo havia se mudado para uma outra cidade com o objetivo de ser um pregador do Evangelho. Acompanhe comigo no próximo slide a continuação desta análise ou deste entendimento inicial. Como ele não estava preocupado como da primeira vez, posto que já conhecia os Estados Unidos da América, ele canalizou toda a sua atenção à busca da bênção, ou seja, se buscava já o batismo com o Espírito Santo. E ainda no navio, ao aproximar-se dos Estados Unidos da América, a sua oração foi respondida. Ou seja, Daniel Berg tem a sua experiência de falar em novas línguas, uma experiência com o Espírito Santo, dentro de um navio, dentro de uma embarcação, tamanho o seu desejo e tamanho o ardor do seu coração em se relacionar de uma forma íntima, diferenciada com o Espírito Santo do Senhor. Dois aspectos marcam a história dos pioneiros das Assembleias de Deus, Gunnar Wingren e Daniel Berg. O primeiro aspecto que nós observamos na vida desses dois jovens suecos é que ambos nasceram em um ambiente cristão e foram influenciados desde cedo pelos ensinamentos de seus pais ou por uma doutrina batista. Eram os seus pais, os seus familiares, membros da Igreja Batista Sueca. Outro ponto concordante na vida destes dois jovens pioneiros é que foram atraídos pela febre dos Estados Unidos, ou seja, conhecedores de uma situação econômica e social difícil em sua nação, deixam a Suécia e vão para os Estados Unidos da América em busca de uma colocação profissional que pudesse trazer segurança financeira para eles, mas em nenhum momento abandonam o desejo de se relacionarem de maneira íntima com Deus e também com o Espírito Santo. Daniel Berg e Gunnar Wingren se encontram nos Estados Unidos da América e, a partir daí, começam a desenvolver uma história que culmina com a fundação das Assembleias de Deus no Brasil. Acompanhe comigo nesse slide algumas informações que são importantes para o entendimento desta realidade. Em novembro de 1909, Gunnar Wingren pediu permissão à sua igreja
para visitar a primeira igreja batista sueca na cidade de Chicago, onde se realizava uma série de conferências. Após 5 dias de busca nesta conferência, ele foi batizado com o Espírito Santo. Foi nessas conferências que conheceu Daniel Berg, que se tornaria mais à frente um de seus grandes amigos. Observe que eram muito comuns essas conferências nos Estados Unidos da América. Quando você olha para a história da teologia pentecostal, você vai observar que os Estados Unidos da América estão vivendo um movimento de reavivamento espiritual. E, naturalmente, tanto Gunnar Wingren como Daniel Berg estavam envolvidos nesta atmosfera de reavivamento espiritual. E em uma destas conferências que se discutia, ou onde a ênfase era o batismo com o Espírito Santo, muitos jovens ou muitos membros de diferentes denominações participavam dessas reuniões, participavam dessas discussões, desses estudos bíblicos e eram naturalmente envolvidos por esse movimento de reavivamento espiritual que mais tarde passou a ser chamado de pentecostalismo clássico. É neste ambiente de discussão, porém eu digo que muito mais do que discussão de busca do Espírito Santo, que Gunnar Wingren e Daniel Berg se encontram, conversam e iniciam uma trajetória que, quem sabe, nem eles imaginavam que terminaria no estabelecimento daquela que foi a maior, ou ainda é a maior denominação pentecostal no Brasil. No próximo slide, a gente observa que este encontro de Daniel Berg e também de Gunnar Wingren pode ser olhado para a história da seguinte maneira. Na cidade de South Bend, Wingren e Berg receberam revelações do Espírito Santo através da instrumentalidade de um homem chamado Olof Ulding, que havia conhecido Wingren e Berg sobre vários acontecimentos futuros a respeito dos dois. Para você que lê um pouquinho da história do movimento pentecostal, em especial para você que já leu alguma coisa sobre Daniel e Gunnar Wingren, você vai observar que este cidadão, este personagem da história do reavivamento espiritual nos Estados Unidos da América não foi tão somente responsável em trazer a profecia que os levou à cidade de Belém, no estado do Paraná, ou melhor, no estado do Pará, perdão, mas sem dúvida nenhuma a figura deste personagem é marcante na história de Gunnar Wingren e Daniel Berg por profetizar e trazer revelações da parte de Deus sobre uma série de outros acontecimentos que envolveriam a vida desses dois homens de Deus. Cabe nós abrirmos um parênteses aqui para analisarmos uma questão bastante interessante no dom de profecia para o movimento pentecostal, que, dentre as muitas características que deve apresentar para ser aprovado como algo dado por Deus, apresentava situações futuras. A profecia tem dentro dos seus objetivos a intenção, através do profeta, do homem ou da mulher, que é usado por Deus mediante ao Espírito Santo, de apresentar acontecimentos futuros que vão acontecer, que estão adiante, que estão na linha do tempo posterior. E isso acontece com este personagem apresentando uma série de acontecimentos na vida de Gunnar Wingren e também de Daniel Berg. Vamos olhar para o próximo slide? Em nosso próximo slide, a gente observa que, entre outras coisas, Deus lhes disse que deveriam ir para um lugar chamado Pará e que o povo desse lugar era de um nível social bastante simples, que eles comeriam comidas simples, mas não lhes faltaria nada e que Wingren casaria com uma moça chamada Strandberg. Observe que esta profecia, ministrada ou compartilhada com Daniel Berg e também com Gunnar Wingren, ela é bastante detalhista. Ela traz com precisão o estado do Pará, traz com precisão a cidade de Belém e traz com precisão o sobrenome de Frida Wingren, que até então não era conhecido por Gunnar Wingren. E todos esses acontecimentos, eles se confirmam. Gunnar Wingren e Daniel Berg deixam os Estados Unidos, vêm para o estado do Pará, no norte do Brasil, e posteriormente Gunnar Wingren se casa com
Frida Wingren, profetizada anteriormente por esse personagem que é importantíssimo no conhecimento do estabelecimento das Assembleias de Deus no Brasil. Olhe comigo no próximo slide. No próximo slide, nós temos a seguinte informação. Ao ouvirem pela primeira vez o nome do lugar para onde Deus os chamara, não sabendo onde era, foram até a biblioteca pública da cidade, onde descobriram que o Pará ficava no norte do Brasil. Depois de orarem, Berg e Wingren aceitaram esse destino. 14 dias após saírem de Nova York, chegaram ao estado do Pará no dia 19 de novembro de 1910. Na viagem, ainda ganharam um tripulante do navio Clemente para Cristo. Acreditando na profecia, acreditando na mensagem profética, esses dois jovens, Gunnar Wingren e Daniel Berg, vêm ao Brasil ligados à Igreja Batista e começam então uma nova fase na história das denominações ou da própria religião em território brasileiro. Com a chegada de Gunnar Wingren e Daniel Berg ao Brasil, nós temos o início de um novo momento na vida desses dois jovens suecos que haviam passado pelos Estados Unidos da América e que agora chegam efetivamente a uma nação revelada por intermédio de uma mensagem profética ainda nos Estados Unidos da América. Este é um marco bastante importante no estabelecimento do movimento pentecostal no Brasil, a chegada de Gunnar Wingren e de Daniel Berg. É importante para você que está estudando teologia, está estudando a história do estabelecimento de denominações, neste caso em especial as Assembleias de Deus, nós trazermos à memória que Louis Francescon, que também recebe a mesma influência teológica e espiritual de Daniel Berg e Gunnar Wingren nos Estados Unidos, chega de fato em primeiro lugar com o movimento pentecostal no Brasil. E posteriormente à chegada de Francescon, nós temos a chegada de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Embora tenham chegado alguns meses após o estabelecimento da congregação cristã no Brasil, as Assembleias de Deus, do ponto de vista histórico, se tornou a mais influente denominação pentecostal e, numericamente ou quantitativamente, a maior denominação pentecostal até os dias de hoje. Vamos olhar para essa tela para entendermos nesse slide como acontece esse novo momento na história do pentecostalismo no Brasil com a chegada de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Na sua chegada em Belém, moraram no porão da Igreja Batista, localizada na rua Balbi, número 406. Esta é uma informação bastante importante, uma vez que, mesmo vindo dos Estados Unidos para o Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingren não tinham uma ligação formal com a Igreja Batista. Não foram enviados de forma oficial pela Igreja Batista sueca ou pela Igreja Batista norte-americana como missionários oficiais ao Brasil. Vieram motivados por uma decisão pessoal, por uma decisão própria e arcaram com todas as consequências. Quando você lê o Diário de um Pioneiro e as memórias de um pioneiro como Daniel Berg, que são os livros clássicos que contam de forma detalhada a história desses dois homens de Deus, você observa que eles enfrentaram diversas dificuldades, começando pelas dificuldades financeiras da viagem. Quando chegam ao Brasil, não têm um endereço fixo para se colocarem, chegam exatamente e se alojam literalmente numa praça, onde dormem em um banco de uma praça, literalmente, e posteriormente conhecem uma igreja batista na cidade de Belém e por se identificarem com o movimento batista, uma vez que foram batistas em sua nação de origem, na sua passagem pelos Estados Unidos mantiveram este vínculo, seria natural eles procurarem uma igreja batista e isso fizeram. E receberam por parte da liderança desta igreja a possibilidade de se hospedarem ou de se alojarem nos porões desta igreja. No próximo slide, nós temos outra informação que é importante na chegada desses missionários. Depois passaram um tempo saindo do porão na casa de um irmão presbiteriano chamado Adriano Nobre, na localidade de Boca do Ipixuna, às margens do rio Tajapuru.
Olhando ainda para essas informações, nós observamos que tinha muita saúde e resistência física. Era um ganhador de almas em comum e também colportor. Tinha preparo teológico e abria os trabalhos e tornou-se efetivamente um líder natural. Com a saída do porão, que certamente não apresentava condições de conforto, muito menos de luxo para esses dois homens, mas que foi um abrigo extremamente importante para o seu acolhimento, para o seu recebimento, esses pioneiros partem agora para uma residência, são convidados para estar nesta residência e ali conseguem um pouco mais de conforto, de tranquilidade para desenvolverem um trabalho. As informações que você acompanhou comigo neste último slide trazem a realidade de um desenvolvimento efetivo de um ministério. Daniel Berg, com toda a facilidade que tinha como colportor, ou seja, como vendedor de literatura, como divulgador de literatura, inicia efetivamente um ministério pessoal, particular, ao lado de seu companheiro Gunnar Wingren, distribuindo bíblias, vendendo literatura evangélica, e o fruto ou o resultado desta venda trazia para eles alguns ganhos financeiros que permitia a sua manutenção com despesas básicas, com despesas essenciais. Olhando para esta realidade, nós observamos que Gunnar Wingren começou então a cuidar do estudo da língua, não falavam o idioma português, não tinham a fluência nesse idioma e naturalmente os seus propósitos ou seus desejos em intenção de levar adiante um trabalho missionário eram limitados por conta do não conhecimento da cultura brasileira e também da linguagem brasileira, que foi o maior desafio enfrentado por eles. Por isso, Gunnar Wingren estudava o idioma, se aprofundava no português, auxiliava Daniel Berg, e a partir do conhecimento das primeiras frases, das primeiras palavras em português, eles começam a ter uma facilidade, até com a ajuda dos membros da igreja que estavam participando, que eram membros. É importante nós observarmos que já havia um grupo de suecos no estado do Pará, porque na história de migração de suecos, você vai observar que a saída dos suecos da Suécia, propriamente dita, para os Estados Unidos da América, também foram atraídos por um movimento econômico e social no Brasil que colocava a borracha como um elemento propulsor da economia no norte do Brasil e também em todo o Brasil. E naturalmente muitos suecos se deslocaram não só dos Estados Unidos, mas diretamente da Suécia e já estavam trabalhando ao redor da questão da borracha ali no estado do Pará, na cidade de Belém. Então, o contato com esses suecos que já estavam lá, a ajuda dos membros da igreja e o fruto do estudo de Gunnar Wingren e também de Daniel Berg possibilitou a esses dois jovens iniciarem de fato um trabalho missionário. Lembrando que este trabalho começa com distribuição de Bíblias e distribuição de uma literatura religiosa específica. Eles não imaginavam ou eles não sabiam naquele momento a proporção que este trabalho teria na história da nação brasileira. Este trabalho, produzido por esses dois jovens, de distribuição de literatura religiosa, efetivamente começou a estabelecer o movimento pentecostal no Brasil, junto com a fundação das Assembleias de Deus nessa nação. O estudo e a reflexão desses dois personagens da história das Assembleias de Deus no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingren, nos levam à prática, à discussão de um assunto bastante interessante. Acompanhe comigo nesta tela o que nós podemos observar na prática, na discussão destes dois personagens. O chamado mito fundador, ou segundo outros autores, mito fundante, é um conceito usado pela escritora Marilena Chauí, no sentido que, habitualmente, se reconhece e usa, mas no sentido antropológico, no qual essa narrativa é a solução imaginária para tensões,
conflitos e contradições que não encontram caminhos para serem resolvidos no nível da realidade. Com base no pensamento dessa escritora, nós chegamos ao entendimento da figura do mito. E quando nós olhamos para o mito, ou mito fundante, de acordo com esses autores, a gente observa que na prática é possível nós olharmos para a figura de Gunnar Wingren e Daniel Berg, e isto não seria diferente para outras religiões ou denominações religiosas. Eles acabaram se tornando mitos, ou seja, personagens ou figuras com poderes que vão além de uma admiração ou de uma celebração dentro de um ambiente de normalidade. Eles acabam se tornando personagens sem defeitos dentro dessa ideia do mito, sujeitos que não possuem imperfeições e, na prática, quando você analisa um personagem histórico, como é o caso de Daniel Berg e Gunnar Wingren, nós precisamos ter uma atenção, um cuidado bastante grande para não cairmos na armadilha de, entre aspas, endeusarmos estes personagens. Eram homens comuns, eram homens simples, que venceram desafios, que venceram dificuldades, que tiveram falhas, mas que, sobretudo, estabeleceram um trabalho de excelência, um marco religioso do Brasil, mas isso precisa nos levar ao cuidado do pensamento do mito ou do mito fundante. Olhando ainda na prática para esta realidade, em nosso próximo slide, você observa que Gunnar Wingren e Daniel Berg surgem como mitos suecos, seja para legitimar lideranças, doutrinas e também costumes, ou para conclamar a união de todos os ministérios, pois, afinal de contas, todos os assembleianos têm nos suecos a sua origem espiritual comum. O Mário Sérgio de Souza Santana, que escreveu este conteúdo que você está compartilhando comigo nesta tela, ele tem uma preocupação que eu julgo bastante importante, porque, embora o movimento pentecostal, desde a sua formação histórica, ele sempre foi um movimento marcado por interpretações diferenciadas, por interpretações distintas. E isto fez já, desde a origem do movimento pentecostal, nós observarmos uma série de divisões. E dentro do movimento Assembleia de Deus no Brasil, isto não é diferente. Muitas interpretações, prova disso que você sai pelas ruas da sua cidade e encontra uma série de igrejas, uma série de placas que ostentam o nome Assembleia de Deus, porém, igrejas que não se comunicam, que não têm comunhão ou que não comungam da mesma interpretação. Porém, quando o assunto é união, a figura dos personagens Daniel Berg e Gunnar Wingren, na prática, aparecem como mitos fundantes, acabam ajudando na fundamentação destas igrejas ou dessas denominações para defenderem uma identidade única pentecostal e assembleiana. No próximo slide, você acompanha comigo que basta verificarmos como a imagem dos pioneiros escandinavos é usada nos históricos das igrejas e convenções. O nosso autor, ou o autor desses textos, está dizendo o seguinte: em um momento de dificuldade, de convergência de pensamentos, a figura de Gunnar Wingren e Daniel Berg é usada como sustentação ou como fundamentação de uma unidade que na prática, nos dias de hoje, não pode mais ser vista como aconteceu no início ou na fundação das Assembleias de Deus no Brasil com Daniel Berg e Gunnar Wingren. Muito cuidado com a questão do mito fundante. Nós observamos nessa discussão que Daniel Berg e Gunnar Wingren têm uma origem única na Suécia, um país nórdico em um momento de muita dificuldade econômica e social para aquele país. Nós concluímos nessa discussão, e você pode acompanhar comigo nesse slide, que Berg e Wingren nasceram em uma época difícil na história da Suécia, entre os anos de 1867 e 1886, onde quase 450 mil suecos deixaram o país e a maioria imigrou para os Estados Unidos da América.
Nós observamos que não foi diferente com esses dois jovens que muito cedo deixaram as suas casas, deixaram o seu lar, movidos por esta dificuldade econômica. Se você ouvir ou ler alguma informação que eles deixaram a Suécia para buscarem aperfeiçoamento bíblico e teológico em outra nação, esta informação é equivocada. A informação histórica, correta, confiável, é que não diferente desses 450 mil suecos que deixaram a sua nação, eles vão aos Estados Unidos atraídos por aquilo que a história chama de febre norte-americana ou febre americana, para buscarem segurança econômica, segurança social, que estavam tendo dificuldade em sua nação de origem. Vão para os Estados Unidos em busca de emprego, vão aos Estados Unidos em busca de um sustento seguro financeiro, mas não abandonam nos Estados Unidos as suas bases de fé, não abandonam a sua religião, não abandonam a sua crença. Pelo contrário, mesmo em uma atividade econômica intensa que os Estados Unidos está vivendo naquele momento, eles estão buscando um relacionamento de intimidade com Deus. Nesta nossa tela, em nosso próximo slide, você observa também que Gunnar Wingren, que nasceu em Östra Husby, em Östergötland, na Suécia, em 8 de agosto de 1879, juntamente com o seu amigo Daniel Berg, que nasceu no dia 19 de abril de 1884, na pequena cidade de Vargön, na Suécia, se conhecem posteriormente já nos Estados Unidos da América por ocasião das conferências na cidade de Chicago. E nós vimos nessa discussão que Gunnar Wingren e Daniel Berg chegaram na cidade de Belém, no estado do Pará, no dia 19 de novembro de 1910. Esses dois jovens de origem sueca e também de origem denominacional comum, uma vez que eram filhos de batistas, de membros da Igreja Batista e tiveram então as suas matrizes bíblico-teológicas fundamentadas na doutrina batista, migram para os Estados Unidos da América, ambos motivados pelo mesmo princípio, vencer as dificuldades sociais, superar as dificuldades econômicas em uma outra nação como os Estados Unidos da América. Batistas desde a sua origem e mudam com o mesmo propósito para os Estados Unidos da América. Nós observamos nessa discussão que em uma conferência, Gunnar Wingren deixa sua igreja, autorizado pela sua liderança, e encontra Daniel Berg em uma dessas conferências que discutia este reavivamento espiritual e que tinha ênfase nas questões do pentecostalismo. E a partir deste encontro, começam uma amizade, começam uma caminhada, iniciam um diálogo que culminará com a sua vinda ao Brasil, para a América do Sul, para o estado do Pará, no norte da nação brasileira. Nós observamos também nessa discussão que a vinda de Daniel Berg e Gunnar Wingren foi motivada ou marcada por uma profecia, por uma revelação da parte de Deus, que mostrou para esses dois jovens, além de outras situações e de outras circunstâncias, o estado do Pará. Nós vimos nessa discussão que imediatamente após receberem esta revelação da parte do Senhor, eles vão a uma biblioteca nos Estados Unidos, conhecem a posição geográfica do estado do Pará, da cidade de Belém, e tomam uma decisão de deixar os Estados Unidos e, pela fé, se estabelecerem no Brasil. E nós concluímos que, com a chegada de Daniel Berg e Gunnar Wingren ao Brasil, efetivamente, ou do ponto de vista clássico, inicia aí as Assembleias de Deus em território brasileiro.